não começou a gravar? Eu não pus? Tem Acho que não alguém? tá gravando, não. Agora começou. Agora foi. Então, a próxima prova é capítulo... Cadê, gente? Eu fechei o PowerPoint. Capítulo 16 e 17, mas assim, nós tiramos um monte de coisa do capítulo 16 e 17, né? Porque deixamos o mínimo necessário para vocês saberem sobre reatividade de aldeídos e cetonas, que é o capítulo 16, e ácidos carboxílicos e derivados, que é o capítulo 17. E reatividade composto carbonílico é muito importante. Eu lembro que os professores de química farmacêutica falavam assim, os meninos da farmácia estão chegando aqui sem saber nada de carbonila, não sei o quê. E porque é muito importante lá em fármacos, né, em química de fármacos, essas funções, saber a reatividade, saber fazer e etc. Então, muita coisa a gente já viu antes, lá no capítulo de álcoois, sobre carbonilas, e a gente vai continuar aqui, então, no 16. O 16, especificamente, a gente vai tratar só de aldeído e cetona, tá? Então, ele começa mostrando que os aldeídos estão no nosso dia a dia, então, todo mundo já sabe, todo mundo já viu, né? Já sentiu o cheiro da vanilina, que é o aroma da baunilha. Então, os aldeídos a gente já sabia também, desde pequenos, né? Que a função aldeída é C-OH, que vocês vão encontrar como CHO também, né? E as cetonas tem uma carbonila ligada a dois carbonos, podem ser saturados ou não. Então, como exemplo de aldeídos, a gente tem a vanilina, né? O cheiro de baunilha, a canela, que é, o cinamaldeído, que é esse aroma de canela, o próprio acetaldeído, né, que é um dos responsáveis pela ressaca. O etanol, ele é metabolizado em acetaldeído no organismo. E como cetonas, a gente tem a carvona, que é do hortelã, a jasmona, que é do jasmim, a ionona, que é da fragrância de violetas. Aliás, todos os aldeídos e cetonas mostrado aqui, quando a gente tem essa aparência aqui, ó, uma carbonila e neste carbono vizinho e nesse uma dupla, o carbono vizinho a uma carbonila, gente, eu não sei se a gente já discutiu, esse carbono é chamado de carbono alfa. Então aqui eu tenho um carbono alfa aqui é um carbono alfa. Esse aqui é o beta, tá? Então mais para frente é o beta, gama, delta, zeta, até ômega. Mas os que a gente mais fala é o alfa-beta. Então, aqui a gente está vendo uma cetona alfa-beta insaturada, uma cetona alfa-beta insaturada, aqui uma cetona alfa-beta insaturada, aqui também. Então, aqui são exemplos clássicos de compostos orgânicos contendo essa função. Fármacos também, né? Tanto fármacos quanto... Aqui são hormônios naturais, mas que podem ser sintetizados em laboratório. Também tem cetona, né? Aqui você tem uma cetona alfa-beta insaturada na progesterona, na testosterona, na cortisona, aqui na muscona. Aqui o Taxol é uma substância antitumoral muito importante, usada em clínica para tumor refratário, outros tratamentos. Vocês estão vendo a cetona aqui no Taxol, no Paclitaxel, onde que está a função cetona? No anel lá em cima. Aqui, né? Então, tem uma cetona aqui. Esse aqui é éster. Agora, eu procurei até fármacos para mostrar para vocês com aldeído e eu descobri que não tem fármacos com função aldeído, não, pelo menos não entre os famosos, mas eu acho que não vai ter mesmo não, porque aldeído, eles são muito instáveis, assim, eles oxidam com muita facilidade, então eu acho que no organismo eles iriam metabolizar muito rápido e nem sei se ia ser transportado, absorvido, enfim, não achei fármaco com aldeído. Desafio alguém a achar um fármaco com uma função aldeída aí para a próxima aula, valendo 2 pontos imaginários. Não achei. O que a gente tem muito são essas substâncias aromáticas, né? Fragrâncias, porque eles são muito voláteis, esses pequenininhos são voláteis, mas fármaco usado em terapia para alguma doença eu não achei. Então, tarefa para casa, para curiosidade no oráculo. Bom,
sabendo o que é aldeído de cetona, agora nós vamos rever alguns métodos que vocês já viram para síntese de aldeídos e de cetonas, tá? Então, existem muitos métodos para síntese de aldeído de cetona. Só que a gente só mostra para vocês o que vocês já viram. Vai que vocês precisam em algum exercício, né? Fazer aldeído de cetona. Então, esse método vocês já viram. Vocês lembram de fazer aldeído com PCC? Vocês lembram? O que é esse PCC? Vagamente? Vagamente. Sim, bem. tô lembrando. O que era? É um oxidante, um redutor, tem cromo, tem enxofre, tem magnésio, tem o que nele? Acho que tem magnésio. Não, Tá oxidando, eu acho, se eu não me engano. é o clorocromato de piridínio. É um sal de cromo e ele tem a especificidade de parar a oxidação, porque isso aqui foi uma oxidação. Aí volta naquele capítulo lá, que a gente não vai voltar não, mas volta naquele capítulo de inox e etc. Passar um álcool primário para um aldeído foi uma oxidação, né? Então o PCC é um agente oxidante que para no estágio de aldeído, porque normalmente, se você usar um oxidante muito forte, tipo permanganato, ácido crômico, você vai até o ácido carboxílico. Então, vocês decoraram lá, né? Decoraram lá, né? Porque aqui já não esqueceram que o PCC é um reagente para parar a oxidação de álcool primário em aldeído, tá? Se você usar qualquer outro oxidante mais forte, você vai para ácido carboxílico. Isso aqui é da Orgânica 1. A gente lá na Orgânica 1, a gente ensina vocês a fazerem aldeído também, a partir da ozonólise de alcenos em meio redutor. O que é isso que eu estou falando? Ozonólise. Alguém viu ozonólise na Orgânica 1? Se eu vi, eu não lembro. A ozonólise é, como diz o nome, é uma quebra pelo ozônio, né? Então, você bota a sua molécula lá, CH2Cl2 é o solvente. Aí você dissolve sua molécula no solvente, aí você borbulha o ozônio lá, tem todo o mecanismo lá na Orgânica 1 que eu não vou abordar não. E aí depois você trata com uma condição, isso aqui é uma condição redutora, também tem um mecanismo lá que eu não vou abordar, aqui eu só vou mostrar para vocês o que acontece. Essas condições de ozônio, ela vai promover a quebra das ligações duplas, tá? Então a gente chama de quebra, clivagem, quebra de alcenos, e como está em condições redutivas, o que vai acontecer simplesmente? Onde era dupla, tá? Os carbonos envolvidos na dupla, eles viram carbonilas. Então, aqui, ó, esse carbono aqui, ele virou essa carbonila. E esse carbono aqui virou carbonila. Estão enxergando? Deixa eu apagar aqui essa confusão. Ó, quebrou aqui. A dupla quebrou. Aí, esse carbono da dupla virou carbonila. E esse aqui também virou carbonila. Então, os carbonos que eram envolvidos na dupla ligação, eles viram carbonila, tá? Então, e a ligação CH, ela é mantida. Só quebra mesmo, quebra. Então, aqui virou carbonila e esse carbono virou uma carbonila. Esse carbono estava ligado a um metila e um H. Metila, H, carbonila. Aqui a mesma coisa, ó. Quebrou aqui. Aqui eu tinha 2 carbonos, então aqui virou uma carbonila, mas do lado de cá eu tive a formação de uma cetona. E do lado de cá eu tive a formação de um formaldeído, que é o aldeído mais simples, tá? Então, ozonólise, lise é quebra, quebra pelo ozônio, a dupla quebra e os carbonos que eram da dupla viram carbonila, ok? Então, com isso você tem a formação, é um processo industrial até de você formar aldeído a partir de alcenos. Um outro processo que tem, é você reduzir compostos carbonílicos. Isso aqui vocês já viram para a primeira prova, que compostos carbonílicos são reduzidos. Vocês lembram disso aqui, ó? Que quando você coloca um aldeído, uma cetona, um éster, um ácido,
os compostos mais reativos, eles eram reduzidos por boridreto de sódio e os outros todos por hidreto de lítio e alumínio. Vocês lembram desses redutores? Lembram, gente? Sim, e era exatamente esse slide. Então foi copiado de lá. O que acontece? Aldeídos e cetonas, aqui está a ordem de reatividade. Lembrando aqui também, relembrando. Por que o aldeído é mais reativo do que uma cetona para redução? Os grupos metila dão densidade eletrônica. Isso. A reatividade frente ao nucleófilo, né? Porque todos esses dois reagentes, eles são fornecedores de hidreto, né? Então, o boridreto de sódio, ele é um fornecedor de hidreto para a carbonila. Então, você tem lá uma carbonilinha da vida, um aldeído, uma cetona. Aí, o que vai acontecer? O hidreto vai ser doado e ele vai ser adicionado aqui, né? E aí, para esse ataque acontecer, bom, esse ataque só acontece porque tem um delta mais em cima dessa carbonila. E aí, o delta mais aqui, ele é bem grandão. O delta H, o delta mais aqui é um pouco menor, porque, igual alguém falou, não vi quem foi, tem dois grupos R doando elétrons para cá, por hiperconjugação. Esse aqui já é menorzinho ainda, porque aqui a doação é por ressonância, então ela é mais importante, né? O oxigênio está jogando elétrons em cima desse carbono, eu estou diminuindo o delta mais. E esse aqui é um pouco menor ainda, porque esse oxigênio aqui tem mais elétrons por causa desse grupo R doando. Enfim, sempre a reatividade está relacionada com o tamanho do delta mais aqui, da eletrofilia desse carbono. Por isso que o aldeído é mais reativo do que cetona, que é mais reativo que éster, que é mais reativo do que ácido. Agora, o que acontece? Se eu pegar esses aqui, aldeído e cetona, e reduzir com hidreto de lítio e alumínio, eu vou para álcool. Vocês lembram disso? Eu gosto de rever esse mecanismo porque se você fizer um mecanismo na sua cabeça, você não precisa decorar. Se você entender os caminhos, né? Se você tem, por exemplo, vou fazer com os dois. Se você tem um aldeído, e aí você vai ter acetaldeído. Aí eu falei para vocês que o hidreto vai ser doado. A gente vai rever esse mecanismo nesse capítulo, por isso que eu já estou adiantando. Aí o que acontece? O oxigênio vai receber os elétrons, porque quando esse hidreto é o hidrogênio com os elétrons. Quando ele é transferido para cá, esse carbono ficaria com 5 ligações. Como não tem jeito, então vai ficar O-, o H que já estava lá, o H que entrou, e aí numa segunda etapa da reação, esse O- vai ser protonado. Lembram disso? Vocês se lembram que quando a gente tinha um éster, a gente tinha um éster. Éster só é reduzido por qual redutor, gente? Boridreto de sódio reduz éster? Não. Não. Então, tem que ser o hidreto de lítio e alumínio. Quando o hidreto de lítio e alumínio, do mesmo jeitinho, vai lá e doa um hidreto para a carbonila de um éster, o que acontece? A mesma coisa. Puxa, eu fico com esse negócio negativo, fico com O- aqui, OCH3 aqui, e o hidreto que entrou aqui. Esse intermediário aqui, ai, esse intermediário aqui, ele é estável, gente? Aqui, ó, esse aqui não tem nada para acontecer com ele. A única coisa que pode acontecer com ele é ele protonar. O que acontece com esse aqui?
O CH3 sai? Isso. Como tem parzinho de elétrons com parzinho de elétrons se repelindo, esse intermediário ele é instável. Esse aqui é estável, esse aqui é instável. Aí regenera a carbonila e sai a metoxila. Lembram disso vagamente? Quando isso aqui sai, não, que bagunça. Vou negar diante dos meus advogados que foi eu que fiz esse slide. Vai formar isso aqui. Aí o que que acontece? Eu tenho hidreto de lítio alumínio lá. Eu vou parar aqui? Não, vai formar álcool. Então o hidreto vai continuar atacando, correto? Então quando eu uso esse reagente aqui para reduzir derivados de ácido carboxílico, eu não consigo parar no estágio de aldeído, porque uma vez que o aldeído foi formado, ele continua reagindo. Esse reagente não é forte, não é um doador forte de hidreto? Por que que ele ia escolher só de atacar o éster que estava lá no balão e ia deixar o aldeído livre, leve e solto? Uma vez que ele foi formado, ele vai ser atacado, então ele vai formar álcool, tá? Essa revisão de mecanismo aqui é para mostrar para vocês que quando, por exemplo, um ácido carboxílico, um éster, um cloreto de ácido é tratado com hidreto de leite alumínio, eu não consigo parar no estágio de aldeído. Eu vou até álcool. Mas eu estou num capítulo onde eu preciso sintetizar aldeído. Então, já sei que não dá para usar esse aqui, tá? Não dá para usar esse aqui, nem dá para usar esse aqui, porque esse aqui reduz aldeído e esse aqui reduz aldeído, então não são reagentes para eu formar aldeído. Mas existem dois reagentes derivados, análogos de hidreto de lítio alumínio, que podem ser usados para eu parar no estágio de aldeído. Existem outros, tá? Mas os que a gente vai abordar com vocês são esses aqui, tipo, esse aqui se chama hidreto de diisobutil. Estão vendo que estão em dois grupos isobutila ligado no alumínio. Então, é hidreto de diisobutil alumínio, que vai vir escrito Dibal, né? Dibal H. Então, sempre nos exercícios vão Dibal H, diisobutil alumínio. E tem esse hidreto de triterbutoxi alumínio e lítio. O nome parece assustador, mas, ó, vocês estão vendo que aqui tem 4 grupos terbutoxi ligados ao alumínio. Terbutox, terbutox, terbutox. Então, é triterbutoxi alumínio. Hidreto de triterbutoxi alumínio. Quando eu tenho isso tudo, o alumínio está negativo, aí eu tenho o lítio formando par iônico lá. Então, esses reagentes, eles são bem impedidos estericamente, não sei se vocês estão vendo, e são fornecedores de hidreto. Eles têm a propriedade de não reduzir, de parar no estágio do aldeído, não continuar a reduzir o aldeído, né? Então, o Dibal, ele possui 2 grupos volumosos, então ele é menos reativo que o hidreto de lítio alumínio. Ele deve ser usado a menos 78 graus. Se você usar 0 graus, talvez você obtenha um pouco de álcool. E esse aqui, né, que é o hidreto de triterbutoxi alumínio e lítio, ele possui 3 átomos de oxigênio ligados ao alumínio, que torna menos nucleofílico que o hidreto de lítio alumínio. Então, todos esses reagentes, eles são capazes de fornecer o primeiro hidreto, mas eles param no estágio de aldeído, tá? Vejam, aqui está mostrando 2 exemplos de cloretos de acila e ésteres sendo reduzidos com o triterbutóxido de alumínio, hidreto de triterbutóxido de alumínio e lítio e com o Dibal e parando em aldeído. Então, são métodos, você podia ter usado um éster, o éster está aqui, um éster, cloreto de ácido e ácido carboxílico com Dibal vai parar em aldeído. Para você fazer um cloreto de ácido a partir de um ácido carboxílico, não sei se vocês, a gente já viu isso aqui, você tem que transformar um OH em um Cl. Métodos para transformar OH em Cl, a gente viu vários.
cloretionila, PCl3, PCl5, entre outros, tá? Então, saber fazer cloreto de ácido é muito importante lá na acilação de Friedel-Crafts e ele vai ser muito usado aqui como um material de partida para a síntese de aldeído usando esses reagentes impedidos, estericamente, tá? Bom, até aqui tudo bem, gente? Deixa eu ver. Olha esse exercício aqui. A questão da prova nunca cai desse jeito, né? Olha só. Identifique o reagente que pode efetuar a seguinte transformação. Isso parando em aldeído. Qual é o reagente? C. C, né? Todo mundo concorda? Se eu usar, bom, o boridreto não consegue reduzir cloreto de ácido. O hidreto de lítio-alumínio vai para álcool. Então, eu preciso realmente usar o reagente volumoso para parar no estágio de aldeído. Ok? E aqui embaixo, qual é o produto orgânico final dessa reação? Podem pensar aí. Pode pegar um papel e tentar fazer. Ó, lembrem-se que o Dibal é isso aqui, ó. Tem um hidreto ligado ao alumínio e o hidreto é que vai atacar a carbonila. Vocês enxergaram, gente? Acho que sim. O que forma aqui em cima? Eu acho que forma um aldeído em cima e um álcool embaixo. Isso mesmo. Formou isso e o álcool aqui embaixo. Certo? Como, né? Mecanicamente, o hidreto vai ser doado para a carbonila. Aí a carbonila, isso vai virar O menos. Então, quando eu fizer, eu vou desenhar só esse ciclo aqui. Quando eu desenhar esse ciclo aqui, entrou um hidreto, eu formei o alcóxido aqui, e do lado de cá eu continuei igual por enquanto. Só que vejam o que acontece, aquela história da repulsão entre os pares eletrônicos. Aí a tendência é isso voltar a CsP2 e esse ciclo abrir, né? Então, quando volta a CsP2, eu vou formar nesse carbono uma carbonila e um H, e aqui embaixo eu vou formar O menos. O menos, quando eu coloco H3O mais depois na elaboração, eu vou protonar, tá? Então, é um reagente impedido que vai parar no estágio aldeído. Eu poderia ter feito isso aqui com hidreto de lítio-alumínio, reduzir um éster? Teria, poderia, mas só que o hidreto de lítio-alumínio ia continuar reduzindo isso até isso virar um álcool primário, ok? Então, tem essa especificidade desses hidretos impedidos não atacarem o alumínio. Tudo bem até aqui? Sim. Essa aqui também é uma boa, ó, que não cai na prova, porque ela é simples, estou brincando. Qual é o produto final Z da seguinte síntese? Podem pensar aí, 2 segundos.
Bom, gente? Primeira etapa foi o quê? O que isso faz aqui com esse tolueno? Oxida. Última prova. Oxida, né? Isso é condição para formar, pegar tolueno, pegar a cadeia alquílica e transformar em ácido carboxílico, lembram? Caiu, despencou na prova isso. O que o cloreto de tionila, que é esse SOCl2, faz aqui, gente? Formar um aleto de alcila. Muito bem, forma um aleto de acila, né? Um cloreto de acila. E o reagente, o que ele faz? O reagente redutor aqui, grandão. O que ele faz? Transforma em aldeído. Então, qual que é a resposta? 3. Ok? Então, não se esqueçam que esses doadores de hidreto volumosos é para parar a redução de éster, cloreto de ácido e ácido carboxílico em aldeído. Bom, então, recapitulando, como sintetizar o aldeído, nós teremos oxidação com PCC, ozonólise de alcenos e redução com reagentes impedidos, ok? De hidreto estericamente impedidos. Síntese de cetonas. Como fazer cetonas? Também vocês já viram na vida 3 métodos, existem dezenas, mas os que vocês já viram de novo, quer dizer, como é que vocês viram, né? Tinha que ter visto, mas não viu. Mas vai ser de novo a quebra a quebra aqui, ó, da dupla, né? A clivagem da dupla, ozonólise de alcenos, só que aqui os alcenos, eles estão substituídos com 2 grupos R. Então, quando isso aqui vira uma cetona, quando isso aqui vira uma carbonila, do lado de cá eu vou ter a formação de uma cetona, do lado de cá eu vou ter a formação de um aldeído. Mas é um jeito de você fazer cetona, tá? Então, sei lá, você tem um ciclo assim. Você faz a ozonólise dele, você abre o ciclo, esse carbono vira uma carbonila de cetona e esse carbono vira uma carbonila de cetona. Agora, se você tivesse um ciclo do mesmo jeito, do lado de cá você tivesse um R e do lado de cá você tivesse um H, o que ia acontecer? Quando você quebrasse aqui, do lado de cá viraria cetona e do lado de cá viraria aldeído, tá? Então, essa quebra é muito simples, onde era dupla, vira carbonila. Outro jeito de fazer cetona, vocês fizeram na prova, que era acilando no anel aromático. Então, você faz ariocetonas dessa forma, né? Você introduz o grupo acila, você obtém uma cetona pela acilação de Friedel-Crafts. E também, isso aqui a gente viu na primeira prova, que era oxidar álcool secundário. Então, quando você oxida álcool secundário, não tem muita opção, não. A oxidação desse carbono aqui, ela só pode gerar cetona, tá? Você não vai quebrar, você não vai parar para aldeído, você não vai parar em nada. Você vai para cetona, tanto com PCC, com ácido crômico ou com permanganato. Em todos os casos, você transforma, você está oxidando o carbono do álcool para cetona. Então, foram os 3 métodos que vocês viram para a síntese de cetonas até agora. Olha essa reação aqui. Ixi, eu acabei de mostrar essa no slide anterior. Qual é o produto principal da seguinte reação? Ozonólise de um alceno cíclico. Qual vai ser a resposta de vocês aqui, gente?
C? C. C, C. C, ok, gente? Porque vocês quebraram aqui. Então, você tinha lá, ó. Você tinha a dupla, quebrou aqui. Então, aqui em cima virou cetona. Aqui em cima virou cetona. E aqui, não estava desenhado, mas tinha um hidrogênio aqui. Então, aqui embaixo, eu tive a formação de um aldeído. Então, o único substrato aqui das respostas que tem uma cetona e um aldeído é esse aqui, ó. Um aldeído e uma cetona. Aqui são 2 aldeídos, então a resposta é a C, ok? E esse aqui? Bom, esse aqui... Qual que vai ser o produto dessa com PCC aqui? O que vai formar, gente? Isso é um álcool primário, secundário ou terciário? Secundário, vira cetona. Isso, muito bem. Então, aqui eu vou ter uma formação de uma cetona. E esse aqui? Que reação que é essa? Acilação. Acilação de Friedel-Crafts. Então, aqui você tem o benzeno. E aí, você vai fazer essa cetona, tá? Então, aqui a gente cobriu os 3 métodos, ozonólise, oxidação e acilação para fazer cetona. Ah, tem esse método também, que foi lá da Orgânica 1. Não sei se vocês se lembram, quando você hidratar, isso aqui é condição para você hidratar um alceno, um alcino, tá? A hidratação de alceno segue a regra de Markovnikov, vocês lembram? Vocês podem, sei lá, quando você hidrata um alceno, a condição para hidratação de um alceno é colocar H3 ou mais lá. E aí, se aqui, por exemplo, fosse hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e metila, você hidrata esse alceno de forma Markovnikov, ou seja, o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, tá? E o OH vai para o outro. Aqui é a mesma coisa, se você hidrata um alcino, lembram disso, gente? Hidratação? Sim. Se você hidrata um alcino, você vai hidratar. Aqui tem um carbono, né? Aqui tem um carbono. Esse carbono aqui não está representado, mas ele está ligado a um hidrogênio. Então, ele é o carbono mais hidrogenado. Então, quando você vai hidratar um alcino, vai entrar um hidrogênio aqui e o OH aqui. Então, aqui está mostrando o resultado disso. Ó. Quando eu hidrato aquele alcino, eu obtenho esse enol. Enol é, não sei se vocês lembram do ensino médio, não sei se viram em Orgânica 1, quando você tem um OH ligado a um carbono saturado, isso é um álcool, mas quando você tem um OH ligado a um carbono sp2, esse é um enol. E compostos enólicos, eles estão sempre em equilíbrio com a forma ceto. E a forma ceto é a forma predominante, porque a ligação C-O é mais forte que a ligação C-C. Vocês lembram disso, de equilíbrio ceto-enólico de algum lugar? Quando você pega um composto carbonílico qualquer, sei lá, você pega ciclohexanona, aí tipo 99,999% da ciclohexanona existe nessa forma, mas vai ter um pouquinho que vai existir nessa forma aqui. Isso aqui se chama equilíbrio ceto-enólico, e o equilíbrio vai estar deslocado para a forma ceto. Vocês viram isso em algum lugar? Eu nunca vi, não. Mais para frente, eu acho que a gente vai estudar que essa conversão ela é catalisada por ácido por base. Mas, naturalmente, quando você pega uma cetona, se você fosse analisar o conteúdo, sempre vai ter uma partezinha dela que vai ter nesse formato. Qual que é a diferença daqui para aqui? A posição dos hidrogênios. Aqui tem um,
aqui tem 2, além da dupla, né? Ó, eu mudei um núcleo de hidrogênio de lugar, que é esse aqui, né? Esse aqui veio para cá e mudei a posição da dupla. Se você imaginar aqui, ó, você pode imaginar também essa conversão assim, ó, isso vindo para cá, formando a dupla, e a dupla pegando o próton, por exemplo. Então, esse equilíbrio cetenólico é muito comum. Por exemplo, se eu tivesse esse aldeído, isso aqui é a forma ceto desse aldeído, que na verdade é forma aldo, né? Porque é de aldeído. Vou pôr até uma cetona. Não, vou deixar o aldeído mesmo. Depois a gente discute isso. Não acredito. Agora também vou apagar tudo. Isso aqui é a forma ceto ou aldo, e isso aqui é a forma enólica. E eles vão estar em equilíbrio, só que a maior parte do composto existe na forma carbonílica, porque a ligação C-O é uma ligação mais forte que uma C-C, tá? Então, esse enol, quando é formado pela hidratação do alcino, ele rapidamente ele se converte na forma ceto, e desse jeito você tem a formação de um composto, de uma cetona, a partir de um alcino, tá? Então, é um jeito também de você obter facilmente cetona em laboratório. Quando você está hidratando um alcino terminal que tem um hidrogênio livre, normalmente você obtém uma metilcetona como produto. Então, aqui está um exemplo de você pega o propino, você coloca em condições de hidratação, a adição vai ser Markov-Nikov, então o hidrogênio vai entrar aqui e o OH vai entrar aqui. Então, entrou um hidrogênio aqui e o OH aqui, e isso aqui é a forma enólica. A forma ceto, como que é? Esse hidrogênio vem para cá e aqui vira dupla. Então, você produz uma acetona a partir do propino, usando uma hidratação normal de alcino, tá? Então, aqui, por exemplo, tem esse exercício perguntando para vocês qual que é o produto principal dessa reação. O que vai acontecer quando esse fenilacetileno aqui reage nessas condições de hidratação. Normalmente, antes você só vê uma hidratação ácido sulfúrico e água. Esse sal de mercúrio aqui é porque a tripla é muito pouco reativa, mas vocês não precisam se preocupar com isso, não. Qual dos compostos? Vou chamar de A, B, C, D, E. Qual dos compostos vocês acham que formou quando você faz a hidratação desse fenilacetileno, gente? C. 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 Isso aqui, gente, quando os alcinos, eles são desenhados sempre assim, tá? Sem ângulo, tá errado. Por exemplo, você não pode desenhar um alcino assim, com esse ângulo, porque o carbono do alcino, ele é SP, então ele é um ângulo de 180. Você tem que desenhar, por exemplo, ele assim. Aí você tem que considerar sempre que tem um carbono aqui e um carbono aqui. Então, aqui tem um carbono aqui e um carbono aqui. Esse alcino, na verdade, é isso aqui, ó. Quando você faz a hidratação desse alcino, onde que vai entrar o H? O carbono da direita. Isso. Quem que tá participando? Que tá falando tudo e os meninos tá tudo calado? É Juliana? Isabela. Ah, Isabela, é o C, né? Muito bem, Isabela. Pessoa, acabou de passar um carro da pamonha aqui. Aí fica Que difícil ótimo, participar. deu até vontade de comer pamonha. Então, ó, fez a hidratação Markov-Nikov, formou o enol vai estar em equilíbrio com a forma ceto, que é essa aqui, que a Isabela achou,
ok? Então, é um método de formar cetona também. Bom, agora que a gente viu todas as formações de aldeído e cetona da vida, a gente vai ver as reações de aldeído e cetona, sendo que algumas, muitas, a gente já viu. Mas todas elas vão passar pelo mesmo mecanismo, né? Então, isso aqui vocês estão careca de saber que a aldeído e cetona pode reagir com nucleófilos. A gente não abordou muito é que esse nucleófilo podia atacar, porque como a carbonila ela é plana, o nucleófilo pode atacar por cima ou por baixo, né? Então, se esse R for diferente desse R, eu posso ter a formação de mistura de enantiômeros quando ocorrer o ataque pelas duas faces do aldeído, tá? Então, o nucleófilo pode atacar por aqui, e aí esses grupos vêm para baixo, ou o nucleófilo pode atacar por baixo, e esses dois grupos vêm para cima. Então, todo o resto do capítulo vai ser adições de nucleófilo à carbonila, formando produtos de adição. O nucleófilo vai entrar e a carbonila vai virar OH, depois, né, provavelmente na elaboração. Então, quais são os nucleófilos? Os vários nucleófilos que podem atacar a carbonila. Água pode atacar a carbonila, álcool pode atacar a carbonila, dióis pode atacar a carbonila, aminas primárias, isso é uma amina primária, isso aqui é uma amina secundária. O hidreto de borohidreto de lítio de alumínio, hidreto de lítio de alumínio, borohidreto de sódio, reagente de Grignard, cianeto. Esse aqui é novo para vocês, mas é um carbânio, vai chamar reagente de Wittig. Todas essas espécies aqui são espécies nucleofílicas, todo mundo tem parzinho de elétrons, que vão poder atacar a carbonila e vão formar classes de compostos que vão ser muito importantes para vocês, tá? Então, os que a gente já viu foram os fornecedores de hidreto, os fornecedores de carbono, e aí a gente vai ver os outros todos agora, que são esses aqui, os oxigenados, os nitrogenados e os carbonos negativos. E mesmo que eu nunca tenha falado para vocês como que acontece, por exemplo, qual é o produto da reação de um aldeído quando ele sofre um ataque com cianeto. Vocês nunca viram essa reação, mas baseado no raciocínio que é tudo igual, vocês poderão me falar qual que vai ser o produto dessa reação. Por exemplo, se eu pegar o benzaldeído, e reagir o benzaldeído com um íon cianeto, né? De quanto que eu posso ter um pote de íon cianeto lá. Depois a gente vai ver como que esse íon cianeto é formado. Eu tenho cianeto e depois eu faço uma elaboração de reação. Coloco, sei lá, NH4Cl. Vocês já têm condições de me falar qual é esse produto e como que acontece o mecanismo dessa reação. E eu queria que vocês pegassem um lápis e um papel e fizessem essa reação agora, o mecanismo inclusive, e postassem esse mecanismo no chat para a gente ver, todo mundo postando, ou quem não tiver vergonha de postar, pode me mandar aqui no WhatsApp, no privado. Mas pode me mandar no WhatsApp também, tá? Podem fazer, eu quero saber qual é a estrutura do produto formado quando esse nucleófilo ataca o aldeído e depois ocorre uma etapa de neutralização. Mãos à obra, podem ir. Que eu vou estar esperando vocês no chat. Daqui a pouco eu troco de tela para ver quando vocês colocaram lá. Vocês já copiaram a questão? Porque eu vou sair da tela aqui.
Copiaram, né? Já. Cadê, gente? Não saiu essa reação, não? Vou te mandar no zap isso. Tá bom. Pior que vocês têm que mandar no zap, mas vocês têm que me mandar o nome, porque eu não sei quem mandou. Vou fazer os comentários. Não, ô Thales, tá certo, o seu ataque tá certo, o alcóxido, na hora de... Tá certo, só que quando você faz mecanismo, agora não que a gente não vai fazer mecanismo, né, mas quando sair do remoto lá na farmacêutica, por exemplo, quando você representa esse ataque para o NH4, você tem que abrir o NH4 para mostrar qual próton que está sendo entregue para o oxigênio, mas o raciocínio e a primeira etapa tá tudo certinho, tá? E o produto é esse mesmo. Deixa eu ver, Isabela, também você na hora da segunda seta, o primeiro ataque está ótimo, você acertou. E aí na hora do segundo ataque, por convenção, quando você desenha mecanismo, a seta sai de onde é negativo para onde é positivo. Então a sua seta está invertida, mas o raciocínio está correto, tá? E foram só vocês dois que me mandaram, né? Cadê o povo? Rodolfo, você tá aí? Foi embora. Tô aqui, prof. É que depois que você falou que tem que desenhar a seta, eu comecei a fazer tudo de novo. Tá bom. Maria Luísa, tá saindo? Tô com um pouco de dificuldade, mas tô tentando ainda. Você viu que o cianeto é o nucleófilo, né? Juliana? Juliana, tá fazendo? Tô, professor.
laboratório, mas também tô com uma certa dúvida aqui. Qual que é a sua dúvida? Me conta. Uai, peraí. Que eu tive que fazer em outra folha agora também. Deixa eu voltar lá no trem. Tá. Iago, Ô, Thales, Aí eu coloca só tô aqui, prof. o que aconteceu. O cianeto vai atacar o carbono, né? Porque aí vai Isso, fazer elétrons para oxigênio, aí o cianeto ataca esse carbono da carbonila, é isso? isso, Eu não isso. sei onde é que vai parar, onde é que vai sair o hidrogênio lá para ligar o oxigênio. Não, porque primeiro vai formar O menos. Depois você tá vendo que eu pus aí um NH4+? Ah, NH4+, então o hidrogênio vai sair de lá. Então, já Isso. É da segunda etapa. É Tá. sempre da etapa de neutralização. Iago, você fez? Não, hoje eu tô perdido na aula. Sério? Mas você sabe que o cianeto é um nucleófilo, né? Sim. Então tá. Então desenha aí. Desenha Eu uma vou tentar, carbonila mas e um eu tô. cianeto. Uhum. Quantas horas? 4. Aqui, ó. Vou voltar para lá, gente. Para os tímidos aí que não fizeram. Ó, você tem que reconhecer o nucleófilo, que vocês sabem desde pequeno que é alguém que tem par de elétrons. Aí, o nucleófilo, que é o cianeto, ele vai atacar o carbono, que a gente já viu que esse carbono de carbonila é positivo. Então, quando o cianeto atacar esse carbono, o que acontece? Ele usa esse par de elétrons para formar a ligação com o carbono. Quando ele forma essa ligação com o carbono, é claro que o carbono não pode formar 5. Então, o oxigênio puxa esses elétrons para ele. Então, o primeiro intermediário que vai ser formado, quando o cianeto ataca, vai ser o quê? Vai ser o carbono foi atacado, o oxigênio está negativo, ligado a esse carbono já tinha um hidrogênio e o cianeto ligou, tá? Então, essa é a primeira etapa que vocês fizeram. Na segunda etapa, o que acontece? Você tem lá, você coloca no seu balão da reação um NH4+. NH4+ é uma fonte de próton, é um ácido fraco, é uma fonte de próton. Então, o que acontece? Por convenção, quando você representa esse tipo de mecanismo, o O-, que é uma base, vai vir pegar o próton. Pegar o próton vai ser protonado. Então, eu represento a seta saindo de onde está negativo para onde está positivo. Porque o fato desse nitrogênio estar positivo, esse também está positivo. Tudo em volta dele está positivo, porque ele está puxando elétrons. Aí o oxigênio pega esse próton e esse par de elétrons vem para cá. Então, o produto final da reação que os meninos me mandaram, quem me mandou no WhatsApp estava correto, vai ser isso aqui, ó, vai ser um carbono ligado a um OH, a um hidrogênio e a um cianeto. Tá? Então, assim, mesmo que vocês nunca tenham visto essa reação, por analogia com tudo que a gente está falando de nucleófilo atacar carbonila, vocês conseguem chegar no produto final quando eu falo que isso aqui ataca carbonila, tá? Deixa eu ver se mais alguém me mandou no zap. Mais alguém me mandou no zap aqui. O Rodolfo, né? Isso. Certo. Ok. Tá bom, gente? Então, sempre que você tem um aldeído de cetona, o nucleófilo vai atacar. E vai formar vários compostos que a gente vai ver alguns na aula de hoje. Então, a
gente vai começar. Antes disso, de novo aqui, ó. Esse mecanismo que a gente acabou de fazer. Mas são dois mecanismos gerais. Ou essa reação vai acontecer na presença de um nucleófilo forte, um nucleófilo carregado negativamente, igual esse que a gente acabou de fazer, que era o cianeto. Aí o nucleófilo vai atacar, forma o alcóxido que vocês formaram, e esse alcóxido depois ele é protonado, né? Então eu vou ter a formação de um produto de adição, eu saio de uma carbonila trigonal plana e tenho a formação de um álcool, um produto tetraédrico. Como eu falei, se esses R's forem diferentes, eu vou ter a formação de uma mistura racêmica. Essa reação vai acontecer também, vai ter muitas reações que não vão acontecer com um nucleófilo forte. Elas vão acontecer com um nucleófilo mais fraco e na presença de ácido. Na presença de ácido, gente, então esse é um outro mecanismo geral. Quando você coloca qualquer composto carbonílico, você tem uma carbonila lá, e você colocar na presença de ácido, essa carbonila vai ser protonada em grande extensão, tá? Então, se você tivesse que representar um mecanismo para essa reação acontecendo, você ia pegar o par de elétrons do oxigênio e ia protonar esse par de elétrons do oxigênio. Quando você protona o par de elétrons do oxigênio, gente, o que acontece? Você aumenta ainda mais a reatividade dessa carbonila. Aqui eu já tinha um delta mais, um delta menos, porque o oxigênio está puxando. Se eu protonar, ele ficar positivo, ele vai puxar mais. Então, eu vou aumentar a reatividade dessa carbonila. Por isso que muitas dessas reações de compostos carbonílicos, elas são realizadas em meio ácido, para você ativar a carbonila para o ataque do nucleófilo, tá? Então, aqui está representando a outra forma canônica, mas eu gosto de representar essa porque todo mundo está com o octeto completo. Então, quando eu ativo esse carbono para o ataque, o nucleófilo pode atacar esse carbono. Quando esse nucleófilo ataca carbono, vocês estão vendo que não vai mais formar O-, porque ele já estava protonado. Então, aqui o ataque ocorre numa carbonila que não está protonada, forma O-. Aqui o ataque ocorre numa carbonila que já está protonada. Então, quando esse nucleófilo atacar, eu vou simplesmente neutralizar essa carga em cima do oxigênio, ok? E aí, alguém vai vir pegar o próton que está sobrando, mas isso aí é caso a caso, a gente vai ver depois. O que eu gostaria de mostrar para vocês são esses dois mecanismos gerais. Nucleófilo forte, negativo, ataca e tem O-. Nucleófilo fraco e meio ácido, a carbonila protona. Algumas dicas que são muito importantes quando vocês vão fazer esses mecanismos, né, ou interpretar esses mecanismos. Se você está fazendo uma reação em condição ácida, gente, você não pode representar, né, a formação de bases fortes. Não existe base forte em meio ácido. Não vai existir OH-, O- num balão que eu falar que tem H3 ou mais lá. Né? Não existe meio básico e meio... Não existe espécies básicas e meio ácido, ok? Imediatamente eles reagiriam. Então, sob condições ácidas, o mecanismo só será aceitável se ele não utilizar ou levar à formação de bases fortes. Então, vejam, por exemplo, se eu tivesse que representar um mecanismo desse, de adição desse nucleófilo, mas eu estou vendo que o meio está ácido. Eu não posso representar o ataque da água porque eu ia formar alcóxido. Alcóxido é uma base muito forte, não existe alcóxido em meio ácido, tá? Então, para eu representar corretamente esse mecanismo, eu teria que fazer o quê? Eu teria que protonar a carbonila. Depois eu representaria o ataque da água. Vocês estão vendo que em nenhum momento eu formei alguma espécie básica forte. Ok? Por quê? Porque eu estou sabendo que o meio que eu estou usando para fazer a reação é o meio ácido. Tem hidrônio aqui. Então, eu não posso formar base forte em meio ácido. E a outra dica, se o meio for básico, eu não posso formar ácidos fortes. Então, por exemplo, se eu tiver lá, se eu falar que no meu balão eu tenho água e hidróxido. Hidróxido é base forte. Se eu atacar com essa espécie, eu vou formar oxigênio protonado. Oxigênio protonado é ácido forte. Ele está doido para perder o próton. Então, esse mecanismo não pode ser representado. O que é o correto? Eu pegar a base, atacar aqui, e aí eu formo O-. Não tem problema nenhum eu formar
base forte e meio básico, mas eu não posso formar ácido forte e meio básico, eu não posso formar base forte e meio ácido, tá? Isso é uma coisa que fonte de erros, assim, desde a Orgânica 1 até o final do curso, vocês desenharem base e meio ácido e ácido e meio base. Por isso que o capítulo de ácido base lá na Orgânica 1 é tão importante. Bom, antes de começar em reações específicas, a gente vai ver sobre a reatividade relativa dos aldeídos e cetonas. Então, são 3 fatores que controlam a reatividade do grupo carbonila: o indutivo, o estérico e o que está no próximo slide. Não é porque que tem. Não, são só 2. Aqui está escrito 3. É o indutivo e o estérico, tá? O indutivo é um que vocês já me falaram, tá? Que esse. Vocês já me falaram que o aldeído é mais reativo do que a cetona, porque o que acontece? A cetona tem 2 grupos R doando, então o delta mais aqui é menor, tá? Mais reativo frente ao nucleófilo. Agora, se eu perguntasse para vocês... existe o efeito de ressonância também. Daqui a pouco a gente vai ver. É indutivo, estérico e ressonância. E depois, mais para frente, eu falo da ressonância. O indutivo, vocês entenderam, né? O indutivo, se você tiver grupos doando, você diminui a reatividade da carbonila. Tem um outro tipo de efeito indutivo também, que é o seguinte: quando você tem grupos muito polares vizinhos à carbonila, tornam a carbonila mais reativa. Por quê? Aqui, por exemplo, vizinha à carbonila tem um grupo cloro. Então, esse carbono tem que estar com super delta mais, e esse carbono está com super delta mais. Então, existe dipolos aqui vizinhos que se repelem, porque carga negativa carga positiva repele carga positiva, tá? Então, aqui também, eu tenho 2 carbonilas vizinhas, delta mais e delta mais, muito próximos. Então, essas cargas positivas vizinhas se repelem. Por que esses compostos são muito reativos? Se eu atacar um nucleófilo aqui, então, suponhamos que eu entrei com o nucleófilo nessa carbonila aqui. Então, aqui tinha um Cl, aqui tinha um R. Aí eu entrei com o nucleófilo aqui. Aqui virou H, né? Já estou protonando isso aqui. E aqui virou esse R 2 linhas. O que acontece quando acontece essa reação? Os dipolos que eram vizinhos e se repeliam muito, aqui a carga positiva continua do mesmo tamanho, mas aqui a carga positiva diminuiu. Então, vamos de novo. Aqui tinha um deltão e aqui tinha um delta grande. Aqui continua com delta grande, mas aqui esse delta diminuiu. Por que ele diminuiu? Porque antes, quem estava puxando elétrons era um oxigênio sp2, que é um oxigênio mais eletronegativo do que um oxigênio sp3. Então, como esse aqui é mais eletronegativo, ele puxa mais, por isso que eu tinha um deltão. Como é sp3, ele puxa, mas nem tanto, então eu tenho um delta menor. Então, a repulsão entre os dipolos aqui, ela é menos importante do que aqui. Por isso que esse composto é muito reativo, porque ele quer sair desse estado aqui altamente energético, onde eu estou tendo muita repulsão, para ir para um produto onde essa repulsão diminuiu, tá? Aqui vai ser a mesma coisa. Eu tenho os 2 deltas, os dipolos se repelindo, mas se eu reagir uma das carbonilas, esse dipolo, essa repulsão diminui. Então, por isso que esse composto é bastante reativo, tá? Então, substituintes polares adjacentes ao carbono carbonílico tornam a carbonila mais reativa. O efeito estérico. O efeito estérico, olha só a reatividade aqui em função dos grupos presentes vizinhos à carbonila. Quanto maior o grupo vizinho à carbonila, mais difícil vai ser a reação. Por quê? Você pode pensar assim, mas a carbonila é plana, que repulsão é essa? Não é a repulsão aqui, é a repulsão no estado de transição que leva ao produto final.
Então, por exemplo, se eu tenho um nucleófilo atacando essa carbonila, quando eu vou formar o estado de transição, esse estado de transição lá vai ser o quê? Ele vai começar, vou desenhar até um estado de transição já meio, não vou não. Ele começa a formar um composto tetraédrico, tá? Não vou desenhar no espaço, não, mas só vou mostrar para vocês que eu começo a formar um composto tetraédrico, né? Então, quando o nucleófilo começa a se aproximar, vou desenhar aqui fenila. Na verdade, o estado de transição, essas ligações estão sendo formadas ainda, e tem uma ligação aqui dupla sendo rompida, mas aqui, ó, os grupos estavam com uma distância de 120 entre eles, 120, 120, 120. Aqui começa a ficar com 109. Então, se isso aqui for um hidrogênio pequenininho, não tem problema nenhum. A energia desse estado de transição aqui, ela vai ter essa energia X aqui, né? Então, a reação tem essa energia de ativação e vai ser relativamente rápida. Quando eu substituo esse hidrogênio aqui, por exemplo, por um grupo volumosão, o que acontece? Não vai ter muita repulsão aqui? Então, esse estado de transição, ele vai ter uma energia lá em cima, né? Porque eu aumentei a tensão aqui, a repulsão eletrônica no estado de transição, ela aumenta muito a energia de ativação dessa segunda reação. Então, essa reação vai ser muito mais lenta. Então, o que você tem que relacionar? A reatividade e o efeito estérico no estado de transição que leva ao produto tetraédrico, tá? Então, grupos volumosos adjacentes à carbonila causam mais tensão etérica, tanto no produto, mas eu prefiro que vocês pensem no estado de transição. É difícil você vencer a barreira associada com essa repulsão eletrônica. Então, isso diminui a reatividade desse composto. Às vezes, na prática, você faz uma, sei lá, uma adição de cianeto, né, que vocês fizeram. Você faz uma adição de cianeto nesse aldeído aqui em 1 hora, nesse aqui em 8 horas e nesse aqui em 3 dias. Então, é muito diferente a reatividade dos compostos em função do impedimento estérico que o estado de transição sofre. Entenderam, gente? Essa parte? Sim. Sim. Então, aqui está mostrando os produtos tetraédricos correspondentes, mas eu aconselho vocês pensarem no estado de transição que leva a esses produtos. Aqui, ó, exercício. Qual é, em geral, a ordem decrescente de reatividade dos compostos carbonilados vistos a seguir diante de reagentes nucleofílicos? Então, decrescente, do mais reativo para o menos reativo. Qual é o mais reativo aqui? 4. 4. Depois do 4. 2, 2. 2. Depois? 1, Depois? 3. E depois 5. Então, qual que é a resposta? B. Ah, se as questões da prova fossem assim, né? Mas tem assim também. Então, ó, vocês entenderam que a reatividade está relacionada, então, com os efeitos indutivos, com a eletrofilia do carbono, com o impedimento estérico. Achei que ia falar, mas não falou, da ressonância. Me falem aqui, por favor, qual é o composto carbonílico mais reativo, menos reativo frente ao nucleófilo? O que vocês acham? Esse aldeído ou esse aldeído? Qual é o mais reativo? O A ou o B? B? A. Não, calma. O mais ou menos reativo?
O mais reativo. A. Por quê? Porque no estado de transição vai ficar estabilizada a carga, não sei, testando. Não, aqui já é outro efeito. Aqui já eu não mudei de slide, mas é porque não está escrito aqui, um outro efeito. Uai, o A tem ressonância, não? E aí? E aí o carbono que ia ficar mais positivo, ele é estabilizado com os elétrons da outra dupla. Então se tem mais híbridos de ressonância, ele fica mais estabilizado. Não Tem, sei. tem a ver com carbocátion alílico? Não. Sempre a reatividade de carbonila, vocês vão olhar o delta mais em cima da carbonila. Então, qual é que tem maior delta mais? Alguém quase acertou. O maior delta mais é o do B. O delta mais aqui está maior, né? Por quê? Isso. Porque aqui tem a ressonância que está jogando elétrons para cima da carbonila. Isso. Foi Então, isso que eu quis dizer. essa ressonância que joga elétrons para cima da carbonila, ela diminui esse delta mais. Ok? Então, é o efeito que eu falei que não estava lá naquele slide, que eu falei indutivo, estérico e de ressonância. Mas, de todo jeito, toda vez que perguntar para vocês qual é o mais reativo, tentem pensar sempre na eletrofilia do carbono, o tanto que ele está ávido de nucleófilo, tá? Então, quanto maior o delta mais ele reativo ele vai ser frente ao nucleófilo, tá bom? Bom, e agora finalmente as reações, deixa eu ver se vai dar tempo de a gente ver. Ih, vai dar tempo de ver várias. Mentira, só vai dar tempo de ver uma. Então, aqui são as reações que a gente vai ver no capítulo 16, que é a adição de vários nucleófilos aos aldeídos e cetonas. A gente vai começar hoje, vai dar tempo só de olhar álcoois, tá? Quando você adiciona um álcool, né, funcionando um álcool como nucleófilo, você pode ter a formação de M-acetais e acetais. O que são essas nomenclaturas? Um M-acetal é um composto que tem um carbono ligado a um grupo OH e a um grupo OR. OR é O, carbono alguma coisa. Esse carbono alguma coisa pode ser ciclo, cadeia longa, cadeia curta, pode ser o que for. O que você tem que ver é se existe na molécula um carbono ligado a OH e OR. Isso vai ser chamado de um M-acetal. Normalmente os M-acetais acíclicos, né, abertos assim, né, sem formar ciclo, eles são instáveis, eles não são isolados. Eles são instáveis porque sempre tem esse problema de repulsão entre o par de elétrons do oxigênio, tá? Então, normalmente eles não são isolados. Como que acontece a formação de um M-acetal? Ataque, se o meio for neutro, né? Porque pode acontecer M-acetal em meio básico, meio ácido, meio neutro. Mas se o meio for neutro, o álcool ataca a carbonila, igual sempre acontece, forma o O-, não tem problema de formar O- se o meio for neutro, só tem problema de formar O- se o meio for explicitamente ácido. Então, se formou O-, o álcool entrou todo. Agora, isso aqui é uma etapa de neutralização, que pode acontecer intramolecular ou intermolecular. Uma molécula dessa trombar com outra molécula dessa e uma roubar o próton dessa. Aí eu formei o M-acetal, tá? Eles abertos são instáveis, mas os cíclicos são bem estáveis. Então, se você tem dentro da própria molécula, né, tipo o butanal 4-ol, você tem dentro da própria molécula uma hidroxila e uma carbonila de aldeído ou cetona, esse composto ele pode existir, tá vendo aqui essa setinha de equilíbrio? Na natureza, ele existe majoritariamente como um ciclo, porque esse OH pode atacar aqui, forma O-, que se neutraliza, e aí eu tenho a formação de um M-acetal cíclico. Vocês estão vendo que tem nesse ciclo, tem um carbono que está ligado ao OH, e o mesmo carbono está ligado a um OR? Vocês estão vendo qual carbono que é esse? Sim. O 4, né? Esse carbono aqui. Então, isso aqui é um carbono M-acetálico, isso aqui é um M-acetal cíclico. E, então,
E ele é formado espontaneamente por compostos que formam ciclos de 5 e 6, porque o de 6 é mais estável ainda, mas o de 5 também é muito estável, porque ele pode... O de 6 é o mais estável de todos, porque existem aquelas conformações em cadeira, sempre você vai ter uma conformação que você não vai ter tensão angular nenhuma, nem tensão torsional. O de 5 também é estável, porque ele tem conformação em envelope, não sei se vocês lembram disso, que uma das pontas saem do plano assim, e aí você não tem nenhum átomo eclipsado. Mas enfim, ciclo de 5 e 6 é estável, e M-acetais cíclicos de 5 e 6 são estáveis. Tanto é que você vai ter esse exemplo, você já fizeram bioquímica, né? Não já fizeram bioquímica? Sim. Sim. Vocês devem ter visto um monte de carboidrato lá, que eram compostos cíclicos, ribose, furanose. A maioria dos açúcares simples, eles existem na forma de M-acetais cíclicos, tá? Vou mostrar o exemplo para vocês, qual que é o M-acetal cíclico que vocês mais comum? Vocês devem ter estudado para o Enem. Glicose, né? Vocês estão vendo o carbono M-acetálico da glicose? Cadê o carbono M-acetálico da glicose, gente? Tem dois? Não, Quais são? só um. É o que tá com a ligação OH em vermelho. Isso. Todo mundo viu? Que é o único... Aqui, ó. Esse carbono aqui, ele tá ligado a um OH e um OR. Esse carbono aqui, ele só tá ligado a um OH, depois ele tá ligado a carbono e a carbono, então não é M-acetálico. Aqui também, esse carbono tá ligado a O, mas depois tá ligado a carbono. Carbono, o único que tá ligado a esse tipo aqui que eu falei, é esse aqui. Então, esse é o carbono M-acetálico. E o carbono M-acetálico da glicose, ele é formado porque a glicose, na forma de cadeia aberta, ela existe em equilíbrio, né? Não sei se vocês lembram da bioquímica, esses açúcares existem em equilíbrio entre a forma cíclica e a forma de cadeia aberta. Na forma acíclica, né, de cadeia aberta da glicose, tem uma hidroxila aqui, que fecha numa carbonila aqui. Vai acontecer a mesma coisa assim, ó. Tem uma hidroxila dentro da cadeia aberta, que fecha na carbonila Então, na glicose, quando você desenha a cadeia aberta, ela é mais ou menos assim. Não sei se vocês se lembram, devia ter colocado ela aqui. Mas você tem um monte de 1, 2, 3, 4, 5. Tem um OH aqui. Aí, não vai dar para desenhar aqui. Tem um CH2OH aqui, tem OH para todo lado aqui. Vocês lembram? Eu vou desenhar um açúcar aqui, não significa que é a glicose, não, porque eu não sei, eu lembro da estereoquímica. Mas essa hidroxila aqui ataca a carbonila aqui e fecha um ciclo de 6 estável, tá? Eu poderia ter desenhado assim, ó. Peraí. Ai, ai, paciência com esse... Vou desenhar ela aqui em cima. Se essa cadeia aberta que eu dobrasse ela do jeito que já era para eu enxergar que eu ia atacar e fechar, eu teria a formação do M-acetal da seguinte forma. Essa hidroxila aqui da glicose, ela atacaria a carbonila do aldeído e fecharia.
Ela pode atacar de um lado ou do outro, por isso que a gente tem a número alfa e beta da glicose, mas depois, mais para frente, a gente vê isso, tá? Mas é a formação espontânea de um M-acetal cíclico estável pelo ataque de um álcool, né? Porque o OH da glicose nada mais é do que um álcool a uma carbonila de aldeído, tá bom? Então, isso caracteriza um M-acetal. Se eu adicionar, ao invés de uma molécula de álcool, né, igual aqui, por exemplo, foi como se eu adicionasse um álcool, uma molécula de álcool, foi só uma hidroxila que atacou. Se eu adicionar duas moléculas de álcool, eu vou ter a formação de um acetal, tá? Então, a formação de acetal sempre vai ocorrer em meio ácido, ela não acontece em meio neutro ou em meio básico, não. Mas um acetal, então, a característica é um carbono ligado a dois grupos OR, tá? Esse pode vir de um aldeído ou de uma cetona. Então, o primeiro ataque gera um M-acetal, mas se o meio for ácido, não para no M-acetal, continua substituindo isso aqui até tudo virar OR. Então, eu formo um acetal mais água. Essa reação, ela é reversível, tá? Se eu tiver um composto carbonílico, colocar um tantão de álcool em meio ácido, eu obtenho o acetal. Agora, se eu tiver um acetal e eu colocar um tantão de água em meio ácido, eu libero o aldeído e cetona. Então, é realmente uma reversibilidade que eu estou mostrando aqui. Vejam, se eu tiver muita aldeído e cetona e álcool, eu venho para cá. Se eu tiver muita água, eu venho para cá. Então, se eu quiser formar o acetal, eu tenho que colocar uma aldeído e cetona, excesso de água e ácido catalítico. Se eu quiser quebrar o acetal e reverter o acetal para um composto carbonílico, eu vou pôr um acetal, excesso de água e ácido catalítico. Isso favorece a formação do aldeído ou cetona. Aqui é aldeído e cetona, aqui é aldeído e cetona. Então, qual dos compostos vistos a seguir é um acetal? Então, recapitulando, um acetal é um carbono ligado a dois OR. E um M-acetal é um OR e um OH. Qual que é o acetal aqui dos quatro, gente? O 2? O 2, tá? O 2 é o único que tem um carbono ligado a um OR e o resto OR. E qual que é o M-acetal? 1. E o 4 não é nada, porque esse carbono aqui está ligado a um oxigênio, mas depois é carbono. E esse aqui é um éter. Então, recapitulando, todos esses compostos podem ser formados a partir de aldeídos e cetonas pelo ataque de álcoois. Uma entrada de álcool dá um M-acetal, duas entradas de álcool dá um acetal. Como que essa reação ocorre no nível molecular, todas as etapas do mecanismo, a gente vai ver na próxima aula, porque eu só cheguei até aqui com a outra turma e eu quero ficar no mesmo lugar com vocês, tá bom? Beleza. Alguma pergunta sobre os acetais e etc? Deixa eu ver. Ô, gente, você sabe que a nossa turma tem 43 pessoas matriculadas e que só 6 vêm assistir? Nas outras matérias é assim também? Tem umas que sim, outras não sei. Tem uns que a galera só assiste a gravação porque eles pegam estágio, outras coisas do tipo. Entendi. Bom, enfim, vocês existem, né? Vocês 6 eu sei, mas os outros eu nem sei não sei. Não sei se existe, eu nunca vi.